A gente começa mais um papo, na comunicação eu coloquei para eles que a gente tinha papos com especialistas, porque eu não tinha achado um termo melhor, mas agora a gente está usando o papo com apreendedor. Tá, ótimo. Então alguém que está aprendendo sobre algum assunto. Quem conhece a Paula? Não, Eba! Que bom. Bom. Eu tava olhando os rostinhos pra ver se tinha algum que eu conhecia, mas realmente não. E a gente fez coisa bem lá atrás, né? Sim. Você me convidou para o congresso. Sim, tem 3 anos. 3 anos já. 3 anos. Então conta um pouquinho sobre você, seu trabalho. Sim, eu tô há 4 anos com um negócio online que veio de um sonho de me libertar, né? Antes do trabalho online, eu vivia um trabalho de busca por ensinar. Entregar o que eu sabia. Desde criança era o que eu queria ser. Então as pistas do que eu queria ser eu já tinha há muito tempo, mas ainda não estava do jeito que eu queria. Então dei aula primeiro pela internet, pelos idos de 98. Criei um site muito feio com tudo que eu sabia do colégio e corrigia redação de graça. Mentira. E foi assim que eu aprendi redação. Porque o professor do colégio era lindo, maravilhoso, eu queria ter a melhor redação possível para ele parar de me dar vermelho na redação. E eu criei um site, tinha sabe aqueles GIFs animados? Não sei se vocês lembram daquilo. Aí tinha umas rosas que ficavam assim girando e as faixas também eram animadas, né? Os GIFs das faixas também então piscavam assim, laboratório de redação, clicava. Então isso foi... Tinha também, no meu site eu poupei as pessoas também disso, porque já tinha as rosas, já tinha os GIFs. Eu corrigia de graça naquela época e depois disso eu fui dando aula, cursinho, em faculdade, fui estudando, né, porque eu tinha que estudar. Então fiz mestrado, ainda estava em Minas, fiz doutorado quando eu fui em Ciências da Informação. Estudava redes, né? Na época eu estudei rede na área de direitos das crianças, mas o objetivo era estudar as coisas acontecendo em rede. Aí fui para Manaus para aprender, porque vi aquele caos e falei, eu tenho que viver nesse caos. Se eu conseguir viver nesse caos, eu consigo viver em qualquer coisa. E vivi 5 anos em Manaus. Inclusive, recomendo, se alguém quiser adiantar algumas vidas, vai para Manaus. Porque tem uma esteira kármica ali. Tem um processo. Não cabe o que eu vivi 5 anos em Manaus, não cabe no calendário. Então tem 2 casamentos aí, início, meio e fim, um amor platônico e um relacionamento que eu era outra sem saber. Ou seja, foram intensos os meus 5 anos. Tenho uma filha e ela tem 17 anos, não é de nenhum desses 2 casamentos, eu poupei do um terceiro casamento. Ela tem 17 anos, tem piercing, tatuagem, cabelo azul. E me chama de mamãe, eu te odeio. E está tudo bem. E em Manaus também fiz o doutorado. Enquanto isso, eu tô no meu caminho, mas está faltando alguma coisa. Lá fui trabalhar com educação à distância, porque o Amazonas precisa, né? Então, várias comunidades têm como antenas que recebem educação à distância. E eu fui ser coordenadora da equipe que produzia educação. Então, eu mudei um pouco. Falei, acho que agora eu cheguei. Eu visitava as comunidades, aquilo eu aprendi muito. Mas não batia com a minha alma o ponto eletrônico e o uniforme, que além de cuidar do meu, eu tinha que cuidar da equipe. Então tava aquela crise. Falei, gente, o que eu faço na minha vida? Eu vou virar feirante. E aí juntei tudo, fui pra feira, o feirão da Serpro, ter uma banca para fazer bolo, biscoito. E meu pai e minha filha, essa linha do Equador só pode ter feito mal para você. É possível, tá terminando doutorado, vai virar feirante. Eu só quero paz, pai, eu quero liberdade, eu quero ser livre do meu uniforme. Aí foi um dia só que eu fiquei na feira. A minha filha falou, minha mãe, você já conseguiu fazer pelo menos o dinheiro para pagar o almoço? Eu falei, claro, olha aqui, minhas moedinhas. Mas eu não queria concorrer com as pessoas que estavam na feira. Então, mesmo que o meu bolo não fosse assim tão bom, e que realmente não era, a pessoa que vai na feira compra um bolo. E a senhorinha que vinha lá do interior e pegava o barco, e depois pegava o carro, e depois pegava a voadeira, também vendia bolo. Voadeira é aquela lanchinha que é bem mais rápida do que o do remo, né? Então tem um motor, vai voando. E aí eu não queria concorrer com ela. Falei, cara, não é isso. Aí fui para casa arrasada. Fiquei 1 ano com um forno industrial imenso na minha cozinha, me lembrando que eu tinha que encontrar o meu caminho, não estava. E escrevendo. Até que um momento eu falo, chega disso, vou montar uma empresa. E é incrível, né? Esses dias fui para o Retiro do Silêncio do Prembaba e ele disse, é incrível como a ignorância tem uma inteligência. Não estava consciente do que eu estava fazendo, mas eu falei, vou montar uma empresa de treinamento.
Eu sempre quis dar aula. Sempre quis dar aula no meu tempo. E é lógico que era para eu fazer isso. É lógico. E aí em Manaus, fui criando o meu cenário, fui tentando ao mesmo tempo o presencial e o online, porque, bom, minha experiência do online era, vocês se lembram, a oficina de redação com os GIFs animados. Então, eu não achava que seria um negócio. E dali surgiu, comecei a ver que o online estava crescendo, o presencial também em Manaus tinha demanda. E aí meu negócio se configurou, falei, é isso, vou fazer isso. E o que você ensinava lá, nessa época? Na época, o meu primeiro curso, eu trouxe de novo o curso de redação. E a partir dali eu senti, tudo que eu tiver vontade de entregar, eu vou entregar. E eu crio o curso a partir disso. Então, se eu vou para o caminho de Santiago e sinto que o caminho me trouxe um aprendizado, eu crio um curso e transformo isso dentro de uma metodologia, num aprendizado que eu partilho. E desde sempre eu estou fazendo assim. Tanto com os temas das consultorias, quanto com os temas dos cursos e com o que eu escrevo. Então, o meu primeiro livro foi sobre o Monte Roraima. Subi o monte e não cabia dentro de mim, ninguém me aguentava também falando de Monte Roraima. E o livro surge, e o segundo livro, e tudo vai nascendo assim, agora de um lugar de muita confiança de que tem alguém para me ouvir. E faz sentido eu entregar simplesmente por entregar. E que ter alguém para me ouvir é uma consequência do fato de eu estar entregando. Então, graças assim, a todo esse movimento, estou num lugar de paz agora, de que eu estou na rota e que eu tenho a base, eu tenho a construção e que isso me faz me sentir muito bem, né? De estar num caminho que me realiza. Mesmo trabalhando tanto, mesmo sentindo picos de energia, em que tem dias que eu estou muito cansada, mas ali a pouco a minha energia volta e eu continuo criando e continuo produzindo. Do mesmo jeito, você falou que seria legal falar disso, né? Uhum. De encontrar essa fonte aí que você fala. Da criatividade, né? Que foi uma das perguntas que eu me fiz muito quando eu comecei, sobre como eu teria, era um dos medos com o negócio, né? Como eu vou ter energia disponível para fazer esse negócio viver para sempre, como eu vou ter energia para criar minhas finanças e eu mesma pensar de onde vão vir essas finanças, como que eu vou ter energia para pensar em cursos, como que eu vou ter energia disponível para criar tudo isso. Meu medo era acabar, assim, esgotar. E aí eu ficar na mão, tipo, depende de mim, é bom, mas dá um medo, né? Depende de mim. Meu Deus, e se eu falhar? E se essa máquina falha e pifa ou qualquer coisa? Então eu tinha esse medo de a coisa desandar por aí. Então no início o que eu fazia sempre era ficar muito atenta a tudo quanto é sinal que eu tinha do que eu poderia produzir. Então, o livro foi natural, foi um processo até mesmo antes da empresa. Ele passou por mim, ele saiu. Mas o primeiro curso, então como eu defino o primeiro curso? E toda aquela angústia, aquela dúvida de como, e se isso não for bom, e se. E eis que o momento eu percebo que eu tenho que, na verdade, isolar a dúvida. Que foi quando meu negócio começou a ganhar uma fluência muito, muito grande. Em que, sim, a pergunta faz parte, mas não a dúvida. Eu tenho que trazer a dúvida para uma pergunta, mais ou menos assim. Então, ao invés de eu começar a me preocupar e se por acaso a minha energia para de estar disponível, eu passo a transformar isso numa pergunta. Então, como eu encontro energia disponível? E para tudo eu fui fazendo isso. E esse processo me deu uma percepção de que, na verdade, o que acontece com a gente, nosso medo de não ser criativos, ou nossa dúvida de estarmos ou não sendo criativos, ou de a criatividade ser toda mesmo que a gente precisa, qualquer dúvida em relação à nossa criação, ela vem, na verdade, de uma dor, que é a dor da separação. A gente se sente um e somos um e o outro é o outro, como se esses dois estivessem eu isolada de você. Eu aqui no meu canto, eu vivo a minha vida, eu crio as minhas coisas e você vive a sua vida. O meu olhar sobre você é sempre um olhar de eu estou distante de você. E na verdade, e aí a ciência avança para nos ajudar nesse lado, né? Que vai mostrar que dentro de uma dimensão da física quântica e da energia, a gente está ligado o tempo todo. Não tem separação aqui. E eu lembro, num dos dias que eu estava indo para o meu mestrado, meu primo me dava carona e ele falou, que eu estudei que sólido não existe, matéria não existe. Está vendo esse asfalto? Não é asfalto, é na verdade energia. Eu falei, gente, eu não consigo visualizar, isso não é matéria, mas é.
E aí eu fiquei super curiosa com aquilo, foi quando eu comecei a pesquisar. Hoje é uma das paixões que eu tenho, pesquisar sobre isso e visualizar isso. De que, na verdade, a gente plasma a separação, né? A gente enxerga a separação, mas o desenho, o que está acontecendo mesmo é bolinhas piscando aqui o tempo todo, piscando aqui, acendendo, apagando, e isso está acontecendo diante dos seus olhos só não conseguem ver. Então eu não estou separada do outro, o outro é um reflexo de mim mesma. E há uma teoria que eu acho maravilhosa, que diz que o meu mundo, vocês aqui aparecem para mim agora, e eu plasmei vocês, na verdade vocês saem e vocês não existem mais no meu mundo. Então, na verdade, vocês estão me dando uma oportunidade de enxergar a minha própria criação. Tudo é criação minha. Tudo é criação minha. E eu acho maravilhoso, porque você tem a oportunidade de usar todas as experiências da sua vida, e o negócio é incrível para isso, para te levar para um outro nível de aprendizado. Então, eu estou aqui hoje vivendo uma experiência de criar um curso. Eu vou me encher com essa ideia de que eu não sou isolada e que algo maior vai me dizer o que eu posso criar aqui. Algo vai passar por mim. Vamos tentar ficar menos assim, o asfalto não é sólido, né? Mas algo passa por nós. Nós temos, algum de vocês já viram algo sobre os chakras? Nosso corpo tem 7 pontos de energia que organizam essa energia toda que não é matéria. Então eles estão lá, tem 7, cada um tem a sua função. E aqui, na nossa cabeça, tem um que nos liga ao todo, então esse aqui está pegando tudo que tem aqui para cima. Tudo que é ideia. Por isso, às vezes, a Rafa tem uma ideia e vocês pensaram, nossa, pensei isso na mesma semana. Você vê, está disponível e você consegue acessar a partir daqui. Aqui está o nosso chakra da intuição. Tem um olho aqui. Ele está vendo o tempo todo. Está vendo, ele vê. Só que a gente acessa tanto esse que a gente, como se esse aqui ficasse mais fechadinho, né? E aí você pensa, nossa, é esse o meu caminho. E de repente, mas será? Não, mas o asfalto, o dinheiro que eu tenho que ganhar. Então você vai recebendo a orientação e aqui você vai pondo uma dúvida também, ele vai ficando mais embaçadinho. Então aqui fica o nosso plano das ideias, das metas, do que a gente vai fazer e do que a gente também está se conectando com outras coisas maiores. E aqui na base está o nosso da ação. Então o que aconteceu com a sociedade até agora? A gente estava aqui nas metas, né? Então, vamos lá, a sociedade tem uma meta e temos que atingir a meta. A gente manda uma energia que vai lá para a ação e as nossas pernas fazem, né? A gente faz, a gente operacionaliza. E a nossa sociedade passou por um boom da ação. As cidades são um exemplo disso. Você vê uma foto de São Paulo há 50 anos, você não acredita no que aconteceu em um espaço curtíssimo de tempo. Então a sociedade está nesse boom, tá? Meta, ação, meta, ação. Só que o que acontece aí? A sua energia vai esgotando, porque primeiro que você está dentro da sua cápsula. Você tem as suas metas e as suas ações. Então tá, você está ali no teu fluxo. O que acontece agora e por que a gente está se incomodando tanto com essa história de propósito, de criação, quero ser criativo? Porque é como se a gente estivesse num momento em que essa energia para de vir assim, a gente para também de se comportar em pirâmide, que é como a gente andou até agora, então tem a hierarquia, precisa da hierarquia, para ir para uma horizontalidade, então a rede está aí, todo mundo tem importância na rede. Você é um pontinho que pisca e os outros se conectam com você. Então, todos numa horizontal têm acesso à mesma fonte de criatividade, à mesma estrutura de poder, porque o poder não está mais na estrutura, está em você, no que você pode fazer. Então, até aí tudo bem? E o que acontece é que essa energia estava fluindo assim e de repente, não mais que de repente, porque a gente está atravessando uma mudança, a energia vai ficando cansada. Então eu estou cansada do meu relógio de ponto, estou cansada do meu uniforme, mas como assim está cansada, minha filha? Você não está recebendo seu salário, você não está tendo seu trabalho, você não quer trabalhar, está preguiçosa? Não, estou infeliz, eu não quero. A energia está cansada, não vai. Mas por quê? Porque um elemento da equação nesse tempo todo não estava sendo considerado, que é esse chakra, que é o do coração. Que não é uma coisa, vamos fazer o amor. Não, é o coração, a energia que está aqui, é a energia da criação,
Deus é amor, mas não porque Deus é, meu filho, meu. Aqui tem um amor que é movimento. A energia do amor é movimento. Ele cria o universo a partir do amor, que é o movimento. É essas partículas todas resolverem se integrar dessa forma. Elas se movimentaram e estão aqui. Tocam, inclusive, uma música. E até aqui tá tudo bem, né? Você tem aqui um coração, mas e aí? O que é que eu faço para essa energia parar de ficar assim? Inclusive, eu ter dificuldade de acessar a minha fonte criativa, porque ela está tendo tanta dificuldade de subir, descer. Imagina fazer um movimento para cá. Faltou energia, não sobe até aqui. Quando você passa a considerar o coração, o que acontece? O desenho é diferente, né? Então, ele vem aqui, ele faz um 8. Né? Ele faz isso. Mas como? Como que eu ativo esse outro circuito? Por uma energia que está aqui. No braço. O braço é como uma explosão desse coração. Pá, explode. Em 2 outros fluxos, que é o dar e que é o receber. Tá bem aqui. Você dá e recebe. E o que isso quer dizer? Quer dizer o porquê que aqui também temos um 8, né? Por que eu faço o que eu faço e para quem que eu faço o que eu faço. Você ativou essas respostas, automaticamente você ativou essa mudança aqui. Então, vocês conseguem fazer um desenho muito fácil disso, né? E quando você ativa essa mudança, você abre, você começa a acessar. Você se lembra, porque você já é, você se lembra que você é parte dessa rede. E que você é uma música, uma nota musical única, que você tem um valor lindo ali dentro da rede. E que o que quer que você queira fazer, vindo desse fluxo, quando você se conecta com ele, vindo desse fluxo, vai ser ótimo para os outros que também fazem parte da rede. E aí você começa, você abre mais, você abre os seus canais para uma criatividade que está disponível. Não a mesma ideia ótima que a Rafa teve, porque essa ideia ótima que você teve é para a tua música, é para a tua história. E a ideia que eu tive, resolvi escrever do Monte Roraima, é para a minha história, é a minha música. Para as pessoas que vão estar ali se conectando comigo na minha rede. E a partir daí eu abro mais. E de uma maneira prática. Como que eu posso abrir mais? Abrir mais. A minha vibração precisa aumentar. Porque se eu tô assim, não sei, tô com uma dúvida. Tá difícil pra mim, sabe? Minha vida, nossa, mas pra mim é mais difícil que pra você, inclusive. Porque sabe como é a minha história? É muito difícil a minha história. Inclusive eu fui mãe aos 15 anos. Não tem como dizer. Então se eu tô assim, o que acontece? Eu também não tô assim, né? Não tô alinhada. Então eu preciso elevar minha frequência. Eu preciso... Vocês já viram? Tem um TED, eu não vou lembrar o nome agora jamais, que eu lembrei dele tem 2 dias, eu acho que com certeza era pra falar aqui. Um TED que a moça fala sobre as posturas. Amy Cuddy. Então ela fala, né? Like a boss, né? Você fica poucos segundos ou poucos minutos nessa postura e você tá naquela vibração. É mais ou menos isso, tá? É mais ou menos isso. Você se coloca nessa postura de disponibilidade para acessar, você começa a acessar mais, pouco a pouco. E aí você pode, por exemplo, num exercício simples, você se senta, você faz um minutinho de silêncio e você intenciona. Não precisa ser, não estou falando que é uma meditação, tá? Se quiser fazer uma meditação vai ser ótimo. Mas você se senta, nem precisa fazer mudra, nem nada. Abre a mão, intenciona que você vai se preencher de dourado, porque o dourado é uma energia da alta frequência. Não precisa ficar vendo dourado, só intencionar que o dourado passa por você e intenciona. Eu quero acessar a fonte criativa. Eu quero acessar essa fonte. Eu quero abrir a minha percepção para algo mais intuitivo em mim, em como vibrar a minha frequência, criar o meu lugar, a minha história nessa rede, contribuir com o que tem nessa rede. E é incrível. Eu posso dizer que em pouquíssimo tempo a gente tem respostas que a gente não teria antes. E confiar nessas respostas, porque também tem isso, é muitíssimo engraçado. Então, às vezes, vem você tá lá, eu quero acessar. Aí você, de repente, acessa. Que tal você criar um curso agora sobre empoderamento feminino? Que tal? Aí você fala, não, empoderamento feminino, nem pensar, que preguiça de empoderamento feminino agora. Eu vou criar mesmo a redação.
E aí você desobedece, né? Você ouviu a voz, vibrou dentro de você, te deu... Aí abre o curso de redação, por exemplo, aí 3 pessoas inscrevem e falam, nossa, que estranho. Mas, tava esperando mais. E aí você resolve, então deixa eu ver aqui as mulheres, aí vai lá, 50 inscreve. E é incrível, é incrível. Eu tenho usado cada vez mais, então às vezes eu tô diante de 2 cursos para fazer, eu sempre pergunto, confio 100% nas vezes. Porque todas as vezes que eu tentei usar esse canalzinho aqui, né, o amarelinho do ego, para decidir, eu acabei assim foi mais difícil o meu processo, né? Você consegue descrever pra gente numa dessas ideias que você colocou em prática e que você foi pra ação? Como é que esse processo aconteceu? Você tem alguma história exemplificando isso acontecendo na sua vida? Vou pegar o processo da oficina de redação mesmo, que foi um momento que eu estava em dúvida exatamente isso entre 2 cursos. E esse outro, que era um na área de empreendedorismo, inclusive, já tinha como uns 5 meses que eu estava com esse curso já todo desenhado. Ele estava pronto, não ia me dar trabalho nenhum, isso é ótimo. E como eu já tinha muitos alunos naquela área, e era uma demanda que eles estavam demandando, falei, esse curso aqui vai ser um sucesso, tenho certeza. E aí a oficina de redação ali, né, pim. E a redação foi a minha inauguração, como eu contei para vocês. E tinha 2 ou 3 anos que eu não oferecia esse curso. Eu criei um livro e deixei ele disponível e não fiz mais esse curso. E a oficina ali, inclusive me pedindo uma mudança nela. Ao invés dela ser simplesmente oficina de redação, era uma oficina de redação e oração, para trazer o autoconhecimento para esse processo. Aí fiquei naquela dúvida. No dia de lançar, eu já estava começando a fazer arte, começando a fazer a campanha. Eu senti um incômodo tão grande, minha energia baixou, não consegui criar. Aí falei, não, amanhã então eu faço. Aí fui, no outro dia a mesma coisa. Sabe quando não flui? Sabe quando então você tem uma lista de coisas que você coloca por último? Fala, não, isso aqui eu vou fazer no final do dia que vai ser muito melhor. Claro que não vai ser melhor, porque no final do dia a minha energia não funciona direito. Eu já sei que não vai ser. E eu adiando. Eu falei, tem alguma coisa aí. Por que eu não tô conseguindo realizar? Tem alguma coisa. Eu falei, vou fazer a oficina de redação. Eu nunca recebi tantos alunos numa oficina online. Foi agora em abril. Nunca recebi tantos. Foi como uma comprovação. Paula, se você sentir alguma coisa, sentir mesmo, sentir vibração naquilo, e eu senti a vibração, vai nesse caminho. E assim eu tenho feito com tudo, desde viagens, desde como eu vou acompanhar minha filha nos processos dela, desde como eu vou organizar minhas finanças. Eu tenho me perguntado onde está o caminho que eu sinto vibração, que eu sinto entusiasmo. Não é aquela vibração de o tempo todo eu tô lá em cima, sabe? Tem dia que eu tô criando e eu tô cansada, então eu vou precisar deitar, eu vou precisar descansar. Mas eu busco encontrar a vibração. Tem uma autora que, bom, eu também não vou lembrar o nome dela. Mas eu tava, algo sobre viver de luz, eu tava estudando umas coisas assim, ela dizia, no caminho da vida a gente não tem uma placa que vai dizer, você tá no caminho certo, você tá indo na sua direção, porque seria muito bom, né? Ótima, a placa tá lá. Mas tem a ver com o teu nível de felicidade. Em algum nível você sente que tá vibrando, você tem uma vibração em você. Não é aquela do uhul, mas é aquela do... E eu tenho tentado cada vez mais ouvir esse... É isso aí. Tudo pra mim é incrível, isso que você tá falando. E eu queria tentar conectar com uma coisa que eu sinto e saber o que você pensa sobre isso, assim. Porque às vezes, pra mim é essa vibração, mas pra mim às vezes é o medo. Tá. Quando mas o medo vibra... Tá. Quando eu sinto medo daquilo, eu sinto que é um caminho interessante pra mim. Tá. Como é que você conectaria o medo... que talvez não seja uma vibração tão legal, com essa outra que talvez seja Mas amor. o seu medo é um medo da dúvida de dar errado ou é um medo de insegurança ou de mesmo um alerta? Não é nem alerta. outro, é um medo de caralho, eu tenho que fazer isso. É porque Sabe grande assim? é grande. É grande, é tipo intenso, como eu senti diante do Monte Roraima. Meu Deus, como eu vou subir ali. É isso. Como é que você conecta essas coisas aí dentro da sua cabeça? Eu sinto que quando é grande, também tem aquela nossa sensação de desbravador, né?
Você deve ter um perfil de desbravar as coisas, de querer conquistar e de chegar lá em cima e falar, cheguei. Manda a próxima, né? Então tem essa, você parece ter esse também, de ver o desafio e o desafio ser para você agora eu vou lá, lutadora, né? Então o seu medo, na verdade, ele te traz um impulso, ele como te motiva, ele te inspira. E você tem mais vontade ainda de chegar lá naquele lugar que você vai falar, agora, pode mandar o próximo que é comigo mesmo. Então, dentro desse seu cenário, quando passa por aqui, o teu medo, que na verdade é um elemento motivador, ele faz você dizer por que eu faço o que eu faço, você vai dizer, eu faço porque eu quero chegar lá. Porque eu quero conquistar isso, porque eu quero ter essa sensação de conquistei, pronto, dei um cheque lá, né? Com a sua listinha, você deve gostar de fazer um cheque. E aí sim, aí você se sente, tô no meu caminho. Tô. E aqui tem algo que, essa eu descobri há pouco tempo. Eu já estava com essa equação, e aí fui fazer o caminho de Santiago, e fui para um albergue que era o mais simples de todos que eu já tinha ficado. Simples. Cheguei lá inundada de chuva, eu não tinha outra opção, era lá que eu ia ficar. Inclusive, eu tinha um presente para entregar lá que uma amiga me pediu. Se conseguir, passa por lá. Eu falei, aqui é meu lugar de hoje. Só que me receberam de um jeito incrivelmente carinhoso. Muito, muito. Então, eu já estava encantado, falando, gente, como pode um lugar tão simples, maravilhoso, o melhor de todos. E em volta da mesa estava o senhor, que há anos, ele é um clássico do caminho, ele estava lá, né, na mesa, esperando, inclusive, dar 8 horas, a gente morrendo de fome. Ele falou, não, é 8 horas que a gente vai comer. E aí tinha um espanhol na minha frente, que já conhecia ele, e perguntou, falou, José, você deve se sentir muito feliz mesmo de ajudar tantas pessoas, né? Você deve se sentir muito feliz. Ele falou, sinto, mas não é por ajudar as pessoas. Eu me sinto feliz porque eu tô aqui, e eu tô fazendo isso aqui porque eu gosto. Eu tô feliz simplesmente porque eu estou aqui, e eu quero estar aqui. Ajudar as pessoas é consequência, porque estar aqui me faz servir, me faz estar aqui no jantar. Falei, cara, é isso. Porque aqui na equação, a gente tem o porquê eu faço o que eu faço, então você vai olhar para você. Você vai olhar, eu faço porque eu gosto disso, porque eu quero acordar, porque eu quero ver o meu medo e conquistar e desbravar. Mas aqui nesse lado, do para quem eu faço o que eu faço, que estaria ajudar as pessoas no caso dele, antes tem um porque eu gosto. Para quem eu faço, tem um por mim. Tem um para mim, eu faço para mim. E parece meio egoísta, né? Pô, além de estar ganhando aqui, tá ganhando aqui, tá ganhando aqui, você ainda tá ganhando aqui também, até no pra quem, sim, tá ganhando o tempo todo. É para isso a vida. É para você ganhar o tempo todo. Uhum. Então, ter o medo, né, é também uma forma de você dizer para você, ganhei de você. Então, deve dar uma sensação maravilhosa. Você vê aquele monstro, igual o Monte Roraima lá imenso na minha frente. Cara, eu subi lá em cima, inclusive eu vou contar pra todo mundo, e ninguém quer me ouvir, não vou escrever um livro. Queria que você falasse, que eu sei que você tem experiência nessa área, mas enfim, a gente está falando de acessar essa fonte criativa, né? Muitos de nós a gente não acessa, porque a gente deixa o julgamento, ou pensar, ou... E as nossas dores todas, né? Poxa, e as dores natural. Não são nossas, dos nossos pais. Né? A gente já conversou sobre isso aqui, as dificuldades do outro. A Elisa falou, você falou, né? A gente vive e a gente escolhe a partir dos outros também. Sim. E aí, ao mesmo tempo, eu sei que muitos de nós, a gente fica muito no pensar, né? Especialmente uma coisa que eu sei que a Paula tem muita experiência com a escrita. Poxa, mas eu vou escrever uma newsletter, ou eu vou escrever numa mídia social, ou eu vou escrever um blog, e aí a gente se compara com o outro, e a gente acha que o que a gente escreveu não é tão legal e que não vai entregar valor pra ninguém. O que você pode falar para ir nessa seara da acessar a fonte criativa, da escrita especificamente? A escrita, o que acontece com ela? Todos nós sabemos escrever, é um fato. O que acontece é que a gente criou como uns bloqueios por aí. O primeiro é que a gente não tem voz, tá? Tem o professor que estava lá na frente, você é o aluno, e você senta e você fica silencioso no teu lugar. Então não é tua vez de falar, porque o professor está falando. E com os adultos da sua casa também não é para você falar, porque em conversa de adulto, criança não se mete. Acabou. Ninguém te avisou, num determinado momento, que você cresceu. Ninguém veio e falou, parabéns, agora é a tua vez de falar. Agora é a sua vez. Não veio falar, ninguém veio falar.
Ninguém vai te avisar. A não ser você, né, Rafa? De repente você aparece na vida de alguém, falar, agora é a tua vez de falar, e todo mundo fala, ai, que bom, alguém me avisou. Mas aquela dificuldade está lá dentro da gente, que a gente não foi treinado para ter voz. E voz são todas as vozes, né? De você falar, de você escrever e de você também pelas imagens, pelo vídeo, qualquer espaço que você tenha direito. Hoje a gente tem direito a muitos espaços. A gente não consegue aproveitar com todo o nosso potencial, porque também a gente teve essa criação. Isso é bom, tá? Porque todo trauma, na verdade, guarda uma pérola. É como, toma aqui esse trauma, atravesse essa ponte, do outro lado tem um tesouro para você. Descubra o seu tesouro. Então, aí tem um elemento. O outro elemento é que quando a gente vai escrever, a gente está sempre pensando lá no outro recebendo, que também é uma das nossas inseguranças, né? Como outro vai receber o que eu tenho para entregar. Mas só eu, assim, tão pequenininha, vou ter alguma coisa para entregar, eu que... Né? E aí, bom, aí é que você cresce e você começa a perceber que, na verdade, você tem que entregar. Aí está que seria um grande pulo do gato, né? Você começa a perceber que a sua função não é cuidar de como o outro vai receber, é cuidar de como você tem, das condições que você tem para entregar, do que você tem para entregar. Então aí a gente vai buscando todo o conhecimento disponível, que na verdade está em todos os lugares, tá aqui eu olhando para vocês, tá eu percebendo a história do microfone, tá eu observando a expressão da Rafaela, tá em todos os lugares, não só na escola, no diploma, em todos os lugares, e ver como que esse conhecimento me tocou para eu poder entregar, porque o que o conhecimento faz? Então eu estou aqui, vou lá no albergue e vivo a história com o senhor José, ela passa por mim, eu transformo ela aqui dentro. Às vezes a gente até imagina coisa que nem estava lá na história. E resolvo entregar. Escrevi. Escrevo da melhor forma que eu posso. Da melhor. E aí para tudo que a gente faz, cada um com a sua entrega. Como o outro vai receber, que controle a gente quer ter sobre isso? Não tem. E a nossa necessidade de aprovação é muito grande, porque é uma dor que nós temos. A gente quer ser amado, é só isso, né? Na verdade, no fim das contas, é só isso que a gente está aqui fazendo. Me ama, por favor, pelo amor de Deus, dá um like. Então, hoje nós temos umas ferramentas que ativam essa coisinha, assim, ai, tantos corações, que bom, né? Na verdade, é só isso que a gente quer. Em tudo que a gente está fazendo o tempo todo, a gente só quer ser aprovado. Então, a gente quer que o nosso texto seja lido e um bom comentário esteja lá. A gente quer que a nossa foto tenha curtidas, a gente quer que o nosso curso tenha alunos, a gente quer que as pessoas nos aprovem. Mas, na verdade, a tua entrega não precisa disso. Vai ser uma consequência. Você vai aprimorando a tua entrega e não tem jeito, não tem jeito. Olha como a gente está desconectado. Como que eu acho que a minha entrega, que é uma coisa que passou por mim, que é uma história que passou por mim, que é um aprendizado que passou por mim, não vai ser importante para alguém? Cara, a gente é humano, a gente é quase bem parecido, inclusive. As histórias, assim, elas são até bem repetitivas. Como que você acha que a tua entrega não vai ter valor para alguém? Às vezes é só questão de comunicar melhor, de arranjar melhor, de disponibilizar de uma forma mais clara, mas não é que a tua entrega não tem valor. Não é, nunca vai estar aí. E isso faz parte da desconexão. Então, escrever se torna uma dificuldade, não pelo ato de escrever, mas por todas as dores que a gente carrega, o de que você não tem voz, o de que você precisa ser aprovado, o de que os outros precisam gostar de você e do que você está produzindo. E tudo isso que vem, né? Nossas inseguranças, nossos medos. E como que a gente vai trabalhando isso? Indo em busca. Ao invés de você sentir alguma coisa... E o empreendedorismo, cara, o empreendedorismo é muito bom para isso. Todo dia você tem uma amostra de sombra que está dentro de você. E sombra não é ruim, é boa. Porque ela te conta a tua história. Então, cara, isso está doendo. Aí vem um lá e faz um comentário, você pensa, poxa, que comentário. Você vai olhar, então, por que isso está doendo dentro de mim? É uma investigação e é maravilhoso. Até que num determinado momento vai parando de doer. Pelo menos algumas coisas. Vai parando de doer, vai aliviando. Por que eu estou tão incomodado? É uma pergunta que nos abre para receber a resposta. Por que está me incomodando tanto? Por que eu estou insegura? Por que eu estou com medo? Por que tudo tem um porquê na tua trajetória? E todas as dificuldades contam sobre uma dor. O autoconhecimento é maravilhoso para ir descobrindo isso.
Não tem como o empreendedorismo ser desvinculado do autoconhecimento, você sabe, né? É muito louco, né? Como é que a gente fazia isso de outro jeito antes? Eu não consigo entender. Não sei também. Não tem como, porque todo dia tem uma dorzinha pra você trabalhar. Sim. E se você não trabalha, ela vai ficar repetindo. Pá, 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 pá. Até que finalmente você descobre de onde vem, de quem vem, de que trauma que foi aquele, de onde veio a tua dor. E você vai abrindo teu campo. Tua música vai tocando mais alto. Vocês estão bem? Comentários, perguntas, ideias? Eu tenho uma, assim, que é mais uma. Que é essa história do empreender como fonte de expressão. Tá. Pra mim é muito claro. Eu só empreendo porque eu queria achar um canal de expressão. Sim. Né? E eu queria saber quando que você sacou isso. Quando você sacou que o empreendedorismo era essa fonte de propósito, ou de autoconhecimento, ou de expressão, que ele era só um canal, né? A gente não empreende pra ganhar dinheiro, a gente empreende pra ser a gente. Sim. E ganha dinheiro graças ao valor que a gente está se dando, né? Sim. E por acessar essa fonte, sim, né? Sim. Agora eu tenho bastante clareza sobre esse meu lugar dentro da rede, né? Sobre ver que o empreendedorismo me traz uma possibilidade de entregar do jeito que eu quero, do jeito que eu sinto que eu posso, assim, exaurir todas as minhas possibilidades de entrega dentro daquilo que eu acredito, que é como a minha missão, né? Eu sinto que é isso que eu tenho que fazer. Mas quando eu comecei, eu não tinha, assim, total clareza do que eu estava fazendo. A minha grande busca era, eu preciso fazer alguma coisa que me faça sentir completa, que me faça sentir feliz, porque eu não estava feliz. Então foi na busca por encontrar um alento para minha alma que eu encontrei a possibilidade do empreendedorismo. E hoje eu consigo ver que na verdade eu estava empreendendo a vida inteira e que quando eu não estava empreendendo é que eu estava infeliz. Todos os momentos em que eu limitei essa minha característica, eu fiquei me sentindo como de braço atado. Então aqui eu não posso, aqui eu não posso, aqui não dá. E foram experiências que também somaram para o que eu estou fazendo hoje, porque eu lidei com gestão de pessoas, com os alunos nas salas de aula, sempre, o tempo todo. Mas ao mesmo tempo sentindo, ainda não é, ainda não é. E eu acho que quando a gente está em busca desse entendimento, porque o empreendedorismo, né? Porque logo o empreendedorismo vem também de um estar, se sentir em casa, de ver que tem dificuldade, porque tem, não tem como. Encontrar teu propósito não é encontrar a chave mágica que soluciona tudo. Pã, agora teu coração abriu e você tem 2 fluxos e tudo está resolvido. Não é. É você encontrar que eu estou em casa, é aqui mesmo que era para eu estar. E você sabe disso. Você sabe. E talvez você esteja recebendo a resposta e está lá. Não, mas eu acho que não é, eu acho que não é, e tá tentando outras coisas que aí sim não são pra você. Você sentem isso de que a intuição tá berrando que vocês não estão ouvindo? Uma teimosia! Isso acabou de acontecer comigo nesse momento, assim, da minha vida. Eu tô num processo de transição de CLT pro negócio e, assim, já tô num processo há 1 ano de pensar, é isso que eu quero, é onde eu tô focando toda a minha energia nisso, mas aí tem um pouco da vida com grana, com tudo mais, que chama pro outro lado. E eu, por um momento, eu resolvi apagar essa voz que tava falando dentro de mim, que não era esse o caminho. Apareceu uma oportunidade, eu sou da área de publicidade, apareceu uma oportunidade para voltar pra agência, que era um negócio que eu já tinha trabalhado e não tava feliz e tudo aquilo. Mas eu acho que no desespero, em pensar em grana, em pensar nas coisas mais práticas da vida, eu falei, não, vamos nessa. Eu fiquei 1 mês na agência, exatamente 1 mês, com o pior mês da minha vida, em que todo dia eu falava, meu Deus, por que eu não ouvia o que estava lá dentro de mim? Então ela estava dizendo que não é isso, você já sabe que não é isso que você gosta, o que você está fazendo aí? Então, foi difícil, porque foi chegar lá e você começa num trabalho novo, falar de todas as experiências, falar de tudo que você vai entregar, se vender pra aquilo, e 1 mês depois falar, gente, tudo aquilo que eu prometi pra vocês. Tchau! Eu não tô podendo entregar isso pra vocês agora, porque eu não quero estar aqui, me desculpa. Então, assim, pra mim foi super difícil isso, assumir pros outros que não, e é muito esse olhar do outro, eu não sei, eu tenho porque isso faz tanta diferença na minha vida, essa aprovação dos outros, realmente falar, gente, ela tá doida, ela acabou de entrar e tá saindo, como assim, sabe? Então, eu me senti
senti muito mal por ter feito essa escolha, que hoje eu entendo que foi uma escolha errada. Hoje eu tô com total consciência de tipo, gente, foi uma merda, não devia ter feito, não devia ter entrado lá, porque eu sabia lá no fundo que não era pra ter feito isso. Mas fiz bem. Estou tendo a coragem agora de falar, não era isso mesmo, desculpa, gente. Foi um erro meu aqui, não devia ter entrado. E ir pra onde meu coração tá mandando, pra onde eu tô sentindo que a minha energia vibra, pra tudo que eu sinto que é importante pra mim. Mas esse processo de enfrentar os outros que estão sempre envolvidos, porque você nunca tá sozinha, é uma escolha minha, sim, é uma escolha minha, mas envolve um lugar que eu fui trabalhar, amigos que eu tinha que trabalhavam lá, pessoas que me indicaram e tudo mais. Meu Deus, e agora? Como é que você lida com o externo? Eu sempre trago pro interno. Por que o outro tá me incomodando? Por que isso tá acontecendo? O outro sempre é um reflexo do que tem dentro, porque senão passa neutro. O outro pode vir aqui e falar um monte de coisa na tua cara e você fala, meu Deus, você vai embora. Mas se aquilo vibra dentro de Se você, fica, né? é teu. Tem uma frase ótima. Incomodou, doeu, toma que é seu. Ótima. Muito bom. Então, nossa, é desafiador mesmo. Desafiador mesmo. E você, na verdade, não errou, porque a gente tem essa tendência de dividir em dois caminhos, certo e errado. Não existe. Dentro da dinâmica da energia, não tem certo e errado. Tem a experiência. Tem o experimentar. A gente está aqui para experimentar. É isso. O humano é isso. Vai lá na matéria e experimenta a matéria. Então, você vai lá para o teu emprego, que você achou que, nossa, vai ser bom, você viu coisas a mais. Você somou. Você teve, inclusive, que lidar com uma grande dificuldade que foi enfrentar o outro. E você enfrentou. Então, como isso pode estar errado? Somou. É como uma semente que você pegou mais uma parte e pôs nela. E deu cor à intuição. Sim. Antes era transparente, agora Você só pode dar esse depoimento porque você foi lá. Você só pode validar a intuição porque você foi lá. E que bom, só durou um mês. Deu muita sorte. Foi ótimo. Você conhece a Ari? A Ari Schlesser? Ariana Schlesser? Só de vídeo, só assim. Do Tudo Energia. Ela tem um exercício que é um exercício para tentar tangibilizar essa energia que a Paula está falando aqui. Duas escolhas. Então, quando eu estava decidindo para a gente mudar para essa casa, né, a intuição falava que sim, mas o medo falava, esse medo de não dar certo e tal, falava que não. Não, e o medo do desafio. não o medo de falar, caramba, Uau. vai ser foda, mas que medo apontava nessa direção, né? Talvez não seja medo, talvez tenha que entender exatamente que sensação é essa. E ela falou, ó, faz esse exercício. Pega a sua mão, fecha o olho, medita, faz uma intenção e você põe uma escolha numa mão e uma escolha na outra. Depois vocês experimentam. E ir para casa nova tá aqui, não ir para casa nova ou ficar na casa antiga tá aqui. E deixa vir. E aí, de acordo com a Ari, e na verdade para mim fez sentido, porque a energia tá aqui, vocês sentem, né? A gente está sentindo. Tem uma camada de energia, né? Quando a gente, por exemplo, bate palma, quando a gente faz exercício, começa a pulsar, a gente sente um pouco acima do nível da pele, né? Então ela já está aqui, essa energia da intuição já está aqui. E aí eu experimentei e uma mão ficou mais pesada e a outra ficou mais leve. Mas e aí? Uma mão formigou. Assim. Uma mão formigou, mas era o pesado. Formigou é pra ir. Não, acho que é o contrário. Tem que saber. Mas é o formigamento do peso. Uma é peso. O peso, tipo... É pesado pra você. E a outra é leve. E aí Temos que saber essa parte. Só pra gente concluir Mas, lá o nosso... Esse exercício importa muito. Ótimo, Eu queria saber sim. se você tem algum exercício prático pra tangibilizar a intuição. Sim, esse é bom. A gente só precisa concluir essa etapa aí. Mas dourar e transformar em pergunta. Tirar do nível... Então, você tá aqui, né? Então, que você está, descruza as pernas, descruza tudo, só para você... É um conceito da meditação, dourar? Eu vou preencher de dourado. É porque quando eu tô fazendo aqui comigo, ó, eu vou acelerando, né? Doura. Vou preencher de dourado. Vamos acelerar, vamos... Então, se você quer fazer meditação como ele tá ali em Lótus, né? Você também pode, mas para essa de acessar mais assim, liberar a energia e acessar a energia, é bom você não estar com nada cruzado. Então, você se senta, não precisa de muitos minutos, tá, gente? 5 minutos já, pode pôr até o despertador se tiver sem paciência. 5 minutos dá, tranquilo, pronto, já vai. Então, você intenciona que o teu pé ele vai te levar ao centro da Terra. Então, você fecha os olhos
e vai intencionar, vai visualizar uma luz que vem, pode ser do sol, para ficar fácil de visualizar. Do sol, ela entra pelo topo da sua cabeça e vai te preenchendo. Se tiver difícil, tem guiada para isso. Eu tenho um áudio. Ela vai descendo, é só você ver isso. Ela desce, vai até a base dos seus pés e te planta no centro da Terra. Isso já te traz para o presente, para o agora, que é onde a coisa está disponível para você. Nem lá no futuro, nem lá no passado, que é onde está o medo e a nossa dificuldade de aprovação. E limpa. Você imagina essa energia te limpando. Em um segundinho ela já te limpou. Você já imagina isso. Intenciona saindo por ali umas coisinhas que não são suas, inclusive a voz dos pais, das mães. As mães, inclusive, têm esse grande papel. Elas já são a primeira que traumatiza. Já tiraram a gente de dentro dela, já traumatizou. Pronto, mãe, você começou com tudo. Aí aqui tá ficando dourado e você intenciona em forma de pergunta. Você tá disponível para você, é a verdade. Então você, ao invés de perguntar, se eu vier para o meu trabalho, será que eu vou ter dinheiro? É como eu faço dinheiro com o meu negócio. Todo mês eu faço isso quando eu estou planejando o que custa. Como eu vou receber dinheiro? Pergunta direta, não é? Se acontecer, não tem que fazer um grande discurso. Como? Talvez a resposta não vai vir naquela hora. Muito provavelmente não, porque a gente não fez isso a vida inteira, né? Mas durante o dia, durante os sonhos são ótimos. Durante... Um amigo que falou do cara ou coroa, sabe, da moedinha? Você faz, eu quero isso ou isso. Você joga a moeda. Não importa o que vai dar cara ou coroa, teu coração sempre torce para um lado. É isso que você torce. Teu coração sempre torce para um lado. Quando você preenche de dourado, você limpa a tua frequência. Esse tanto de medo, de insegurança, dá uma organizada na situação. Então você começa a pedir a resposta. O dourado é a energia que está disponível para a gente. A gente se alimenta de sol, só que por intermédio das comidas. Então é essa energia do sol que abre esse olho aqui, que é a nossa glândula pineal que está aqui, que a ciência fala não serve para nada, olha, pode até retirar se vocês quiserem. Ela está olhando tudo aqui. E o sol, ele vai abrindo, vai limpando. Então por isso o dourado também. Então, todo mundo que estiver trabalhando vibração, frequência, vai trabalhar no dourado. O que você ia falar? Dourado total. Não. Seu livro, né? Meu livro! Estava falando com a Rafa no exercício que a Carol deu, que o lugar onde eu travei completamente... no processo de elaboração do projeto, eu tenho uma companhia de teatro. Tá. Que agora que eu comecei a produtar, então agora que a gente começou a colocar uma oficina, nela eu consigo enxergar claramente uma estrutura empreendedora. Nas peças, que é o processo de criação dos projetos, eu travei conseguindo, eu sempre criei, sempre apresentei. Agora não, eu falei, vamos empreender, quero transformar isso no meu modo de vida, não só de outro jeito. E aí eu estava falando até pra Rafa que a grande dificuldade que eu tô agora é de agregar valor para o outro sobre aquilo que eu crio. Para mostrar para o investidor ou para qual é a plateia que vai vir ver a minha peça. E aí eu comecei a fazer, quando a gente escolhe fazer uma peça de teatro, não sei, a Rafa vai falar isso, quando eu escolho falar sobre aquele tema, é porque aquilo é importante para mim. Sim, é importante para todo mundo. E isso foi sempre ok pra mim. Só que quando você tem que preencher editais, projetos, você tem que começar a criar justificativas infinitas sobre aquilo. E aí eu travei, porque eu falei, gente, o que eu quero não tem valor pra outra pessoa, é pra mim que tem valor. Como que eu vou justificar? Como que eu posso dizer que ela vai assistir por causa disso, se eu não sei, eu não conversei com ela. Então... isso que você falou agora, do pra quem, porquê, passo pelo coração, fez todo sentido, assim, que eu não preciso travar nesse lugar. Sim. Que era uma coisa que eu ia até perguntar pra Rafa, como que você consegue ver espaçonave e os teus projetos como bailarina, como atriz, se você também cria essa mesma estrutura de empreendedorismo também para os projetos artísticos. Modelos diferentes. Né? Mas eles já criam valor. Isso. A nossa dificuldade é enxergar como. Mas eles já criam valor. É mais fácil para a gente tangibilizar valor quando eu estou entregando um serviço, como uma oficina, e é mais difícil eu tangibilizar valor quando eu estou entregando uma peça de teatro. Né? Não é um serviço, é
sei lá, uma experiência, né? Mas ele já cria valor. O que a gente tem que fazer, pelo menos o que a gente tem não, mas o que faz sentido para mim é acessar isso, o que eu quero fazer, e depois que eu fiz o que eu quero fazer, né, eu cheguei nessa resposta, eu vou pro outro lado da ponte e falo, como é que aquilo que eu quero fazer vai ser importante pro outro? Que é isso que você está falando. É isso que você acabou de Então, aí tem os elementos. Tem você se dando valor, pousou no teu valor. Pronto, acabou a conversa. Que não acaba, né? Ela fica ali por uns anos, a vida inteira talvez. Então, o teu valor ele tem que estar reconhecido por você antes. E depois, você encontrar os meios de mostrar para o outro. E aí você vai escolher o que for melhor. No projeto, travou no projeto. Então você vai lá pro teu dourado, não vou nem falar dourar mais, que vai ficar... Vai lá pro teu dourado e vai perguntar como eu destravo. Será que eu peço ajuda? Como eu destravo? Mas nunca o outro não vai ver valor. Não interessa se o projeto vai ser aprovado ou reprovado, não interessa. Interessa que você, quando estiver fazendo, você está vibrando no... Isso aqui tem valor sim, é lógico que tem. É muito diferente do... Ai, será que o outro não vai vibrar mesmo? Cada palavra ali tem uma vibração. A gente, isso que você falou agora, pra mim fez todo sentido, né? Quando a gente faz o que o outro quer que a gente faça, a gente perde valor. A gente se desvaloriza, a gente se desprioriza, né? É mais importante fazer o que o outro quer do que o que eu quero fazer. E você não sabe se vai ser melhor, né? Inclusive, você tá tentando agradar o outro, você nem sabe se tá agradando mesmo. Não. Sim. Tá tudo bem. As carinhas estão boas, não tem ninguém assim muito... Tá ótimo. Como é que a galera conhece mais do seu trabalho? O que você tem feito hoje? E como é que a gente acha? Agora eu tenho o meu site, onde eu escrevo todos os domingos, meio-dia. Hoje, excepcionalmente. Eu adoro. Hoje eu encontrei com o meu clube, então de manhã eu fiquei lá me dedicando a abraçar as pessoas. Aí não escrevi, mas logo que eu sair daqui vou lá postar meu texto. Então, o paulaquintão.com.br é o meu site. É onde vocês encontram meus outros trabalhos, porque esse ano eu criei a minha editora, que fiz questão de colocar Subam a los techos, para subir aos céus, elevar a frequência mesmo. E relancei meu primeiro livro lá. E a Escola de Rumos, que eu estava com os meus cursos todos soltos, né? Toda na intuição, fazer meus cursos, todos assim. Eu organizei dentro desse espaço que eu senti que está me representando bem, porque ele representa a minha filosofia de que o sonho está lá, mas existem 1000 caminhos que te levam ao sonho. Então, a Escola de Rumo seria, aqui tem à disposição formas de você encontrar chão para colocar debaixo do seu pé para chegar no seu sonho, qualquer que seja ele. A escola e a editora, eu fiz o lançamento em junho. E, nossa, estou numa sensação tão boa, é isso. Mesmo com todo o trabalho, mesmo tendo... Nos últimos dias eu estava sentindo assim, nossa, minha energia está caindo, fiquei doente, né? Fiquei gripada. Mas está tudo bem, não tem nada errado, não está acontecendo, sabe? Não dá aquela dúvida, aquele questionamento, nossa, mas será? E agora, meu Deus, eu acho que eu não estou no meu caminho. E é esse lugar de paz que eu acho que eu precisava chegar. E eu sinto que nós merecemos esse lugar de conforto para o coração. Se tem algo que eu desejo e que eu, nesse encerramento, desejaria que vocês saíssem daqui, é com essa clareza de acessar o seu lugar, encontrar o teu lugar nessa música. Saber que a tua música é maravilhosa e que a grande orquestra precisa da tua música. E ali, tocando a tua música, qualquer que seja ela, mesmo que seja o MC Livinho, sabe? Minha filha foi no show, cara. Senta na metralhadora, algumas coisas assim. Então, qualquer que seja a tua música, ela tá no lugar certo e você vai estar em paz lá. Então, uma coisa que eu desejo para vocês é se sentir nesse lugar. E agradeço, claro. Esse convite surpresa. Alegria grande estar aqui, poder sentir teu espaço, ver, né, como uma extensão de você mesma. Então, chega seu livro para mim e eu te vendo sempre e estar aqui hoje no teu espaço é como, olha, uma extensão da Rafa. E vocês são como extensão dela, né? Porque vocês se conectaram com ela e graças à conexão que vocês criaram com ela e da que eu criei com ela, hoje a gente se encontra. E isso é muito mágico. Essa é a rede. Os corações, eles se encontram com o seu e eu que estou aqui com o meu coração,
A gente se encontra, é muito mágico, é incrível. Só tenho a agradecer. Muito obrigada a vocês, pelas caras super receptivas. Falei, meu Deus, asfalto que não tem, vamos tentar. Se precisarem de qualquer coisa, se ficar alguma dúvida, e esse assunto do outro pode começa a causar qualquer incômodo, eu estou totalmente à disposição. Tá? Obrigada. Obrigada, querida. Que bom ver seu trabalho. Bom demais estar aqui com você. Com você.